Tobias Mindernickel. 1. Uma das ruas que sobe de maneira bastante íngreme a partir do cais até o centro da cidade chama-se Caminho Cinza. Mais ou menos no meio dessa rua e na mão direita para quem vem do rio está a casa de número 47, uma construção estreita e de cor apagada que em nada se distingue dos seus vizinhos. No térreo há uma loja de miudezas, na qual se encontram também galochas e óleo de rícino. Ao atravessar o corredor, que permite vislumbrar um pátio interno com gatos perambulando, chega-se a uma escada estreita e gasta, cheirando a bolor e pobreza, que sobe aos andares superiores. No primeiro andar à esquerda mora um carpinteiro, à direita uma parteira. No segundo andar à esquerda mora um sapateiro, à direita uma senhora que começa a cantar alto assim que escuta passos na escada. O terceiro andar está vazio à esquerda, à direita mora um homem chamado Mindernickel, que ainda por cima atende por Tobias. 8. Esse homem tem uma história que deve ser contada porque é enigmática e, de acordo com qualquer parâmetro, infame. A aparência exterior de Mindernickel é chamativa, estranha e ridícula. Se vemos, por exemplo, sua figura magra apoiada numa bengala subindo a estrada durante um passeio, então estará trajando o preto dos pés à cabeça. Ele usa uma cartola fora de moda, de aba curvada e gasta, uma sobrecasaca apertada e desbotada pela idade e calças igualmente puídas, desfiadas embaixo e tão curtas que a palmilha de borracha das botinas fica visível. Aliás, é preciso dizer que essa roupa é limpíssima de tão escovada. Seu pescoço magro parece ainda mais longo quando surge de dentro de uma pequena gola dobrada. O cabelo grisalho é liso e penteado até as têmporas, e a aba larga da cartola sombreia um rosto barbeado e pálido, de olhos inflamados, que raras vezes se erguem do chão, e dois sulcos profundos que, rabugentos, vão do nariz até os cantos descaídos da boca. É raro Mindernickel sair de casa e há um motivo para isso. Assim que aparece na rua, muitas crianças se juntam, seguindo-o por um bom pedaço do caminho, rindo, desdenhando, cantando o ro, ro, Tobias, e também puxam seu casaco, enquanto as pessoas saem nas portas e se divertem. Ele próprio, sem se defender e olhando tímido ao redor, segue com os ombros encolhidos e a cabeça esticada à frente, como alguém que corre sob uma pancada de chuva, e embora seja alvo das risadas, cumprimenta com uma cortesia submissa uma ou outra das gentes que estão diante das portas. Mais tarde, quando as crianças ficaram para trás, quando ninguém mais o conhece e poucos se viram para olhá-lo de costas, seu comportamento não muda muito. Ele prossegue olhando amedrontado ao redor e cabisbaixo, como se pressentisse o peso de milhares de olhares sarcásticos sobre si, e quando ergue o olhar do chão, indeciso e tímido, é possível perceber algo espantoso, sua incapacidade de fixar o olhar em nada ou em ninguém com firmeza e calma. Mesmo parecendo estranho, é como se lhe faltasse a superioridade natural que os sentidos provêm e com a qual os indivíduos olham para o mundo dos fenômenos. Parece sentir-se inferiorizado diante de todas as suas manifestações, e seus olhos que não se sustentam têm de rastejar no chão diante das pessoas e das coisas. O que se passa com esse homem sempre sozinho e que parece extraordinariamente infeliz? Sua roupa, forçosamente burguesa, assim como um determinado movimento cuidadoso da mão sobre o queixo, parece indicar que de maneira nenhuma quer ser reconhecido como sendo da classe social com a qual convive. Deus sabe das dificuldades por que passou. Seu rosto parece ter sido esmurrado com toda a força pela vida, enquanto esta ria, desdenhosa. Aliás, é muito provável que ele, sem ter recebido pesados golpes do destino, apenas não consiga se haver com a existência, e a submissão sofredora e sua aparência imbecil passam a constrangedora impressão de que a natureza lhe negou o quinhão de equilíbrio, força e resistência necessários para se viver de cabeça erguida. Depois de ter caminhado até a cidade, apoiado em sua bengala preta, retorna ao seu apartamento no Caminho Cinza, recepcionado pelos gritos das crianças. Sobe a escada embolorada até seu apartamento, que é pobre e sem adereços. Apenas acomoda, um sólido móvel no estilo império, com pesados puxadores de metal, é de valor e tem beleza. Na janela, cuja vista é inapelavelmente cortada pela parede lateral do prédio vizinho, há um vaso de flor, cheio de terra, mas no qual nada cresce. Apesar disso, Tobias Mindernickel vez ou outra vai até lá, observa o vaso e cheira a terra nua. Ao lado desse cômodo fica o dormitório pequeno e escuro. Depois de entrar em casa, Tobias deixa a cartola e a bengala sobre a mesa, senta-se no sofá de estofamento verde que cheira a pó, apoia o queixo na mão e, com as sobrancelhas erguidas, volta a olhar para o chão. Parece que, para ele, não há nada mais a se fazer nesta terra. No que se refere ao caráter de Mindernickel, é difícil julgar. É provável que o caso a seguir deponha a seu favor. Certo dia, quando o estranho homem deixou a casa e, como de costume,
juntou-se um grupo de crianças que o seguiram a chacotas e risadas. Um menino de cerca de 10 anos tropeçou no pé de outro e caiu tão forte sobre o pavimento que o sangue lhe escorria pelo nariz e pela testa, e ficou chorando. Tobias se virou de pronto, foi depressa até o menino caído, curvou-se sobre ele e começou a consolá-lo com a voz suave e embargada. Pobre criança, disse, você se machucou? Está sangrando. Vejam, o sangue está escorrendo da testa dele. Sim, sim, como você está sofrendo. Com certeza. Dói tanto que o pobrezinho está chorando. Como eu me compadeço de você. A culpa foi sua, mas vou amarrar meu lenço ao redor da sua cabeça. Assim, assim. Agora respire fundo, levante-se de novo. E depois de ter amarrado seu lenço no menino, colocou-o cuidadosamente em pé e se afastou. Nesse instante, porém, sua postura e seu rosto estavam sem dúvida bem diferentes do habitual. Ele caminhava firme e ereto, o peito inspirava fundo debaixo da sobrecasaca. Os olhos tinham aumentado, estavam brilhantes e com certeza apreendiam pessoas e coisas, enquanto um traço de felicidade dolorosa envolvia a boca. Esse incidente abafou um pouco a zombaria das pessoas do Caminho Cinza. Mas passado algum tempo, seu comportamento surpreendente tinha sido esquecido e uma porção de gargantas saudáveis, alegres e cruéis voltou a entoar atrás do homem curvado e frágil. Tobias. 2. Às 11 horas de uma manhã, Mindernickel deixou o apartamento e atravessou toda a cidade em direção ao Lechenberg, aquela colina alongada que de tarde se transforma no passeio mais elegante da cidade, mas que durante o clima extraordinário de primavera também era visitado naquela hora por algumas carruagens e pedestres. Um homem com um pequeno perdigueiro preso a uma guia estava parado sob uma árvore da grande alameda principal, exibindo aos passantes com a intenção evidente de vendê-lo. Tratava-se de um animal pequeno, amarelo e musculoso, de cerca de 4 meses, com um círculo preto ao redor de um dos olhos e uma orelha preta. Quando enxergou a cena, a 10 passos de distância, Tobias ficou parado, alisou várias vezes o queixo com a mão e observou pensativo o vendedor e o cachorrinho alerta que abanava o rabo. Em seguida, voltou a caminhar e, com a empunhadura da bengala apertada contra a boca, circundou 3 vezes a árvore na qual o homem se encostava. Depois se dirigiu a este último e, enquanto mantinha o olhar fixo no animal, perguntou em voz baixa e apressada. Quanto custa o cachorro? 10 marcos, respondeu o homem. Sim, respondeu o homem. Tobias tirou uma carteira preta de couro do bolso, puxou uma nota de 5 marcos, uma moeda de 3 marcos e outra de 2 marcos, entregou ligeiro esse dinheiro ao vendedor, pegou a guia e, olhando tímido e encolhido ao redor, pois algumas pessoas tinham observado a compra e riam, puxou apressado o animal que se recusava a caminhar. Ele foi emperrando durante todo o percurso, firmando as patas dianteiras no chão e olhando amedrontado para seu novo dono. Este continuava em silêncio a puxar com energia e conseguiu atravessar a cidade. Quando Tobias apareceu com o cachorro, a algazarra das crianças do Caminho Cinza foi terrível, mas ele o pegou no colo, curvou-se sobre ele e, sem se deter pelas caçoadas e pelos puxões no casaco, logo venceu as escadas e chegou ao seu apartamento. Largou o cachorro que choramingava no chão, acariciou-o com afeição e disse de maneira condescendente: Muito bem, você não precisa ter medo de mim, bichinho, não tem porquê. Em seguida, pegou um prato com carne cozida e batatas de uma gaveta da comoda e jogou uma parte para o cachorro, que parou de se lamentar e comeu sua refeição ruidosamente e abanando o rabo. Aliás, você vai se chamar Esaú, disse Tobias. Entendeu? Esaú. Com certeza será possível se lembrar desse som simples, e apontando para o chão na sua frente, ordenou, Esaú. O cachorro, talvez na expectativa de ganhar mais de comer, de fato se aproximou, e Tobias deu-lhe um tapinha no flanco e disse: Está certo assim, meu amigo, parabéns. Depois deu alguns passos para trás, apontou para o chão e ordenou de novo: Esaú. E o animal, que ganhará muita coragem, veio correndo mais uma vez e lambeu as botas do dono. Tobias repetiu esse exercício com incansável alegria de dar a ordem e vê-la executada de 12 a 14 vezes. Por fim, o cachorro pareceu ter se cansado, estava com vontade de descansar e fazer a digestão, e se deitou no chão com a postura elegante e inteligente dos perdigueiros, ambas as patas dianteiras, longas e finas, esticadas lado a lado. Mais uma vez, disse Tobias. Esaú. Esaú, porém, virou a cabeça para o lado e ficou no lugar. Esaú. Tobias exclamou com a voz alta dos donos. Você tem de obedecer, mesmo cansado. Mas Esaú deitou a cabeça entre as patas, não obedecendo de jeito nenhum.
Escute, disse Tobias, e o tom de sua voz continha uma ameaça velada e terrível. Obedeça ou vai descobrir que não vale a pena me irritar. O animal mal mexeu o rabo. Mindernickel foi tomado por uma raiva sem tamanho, desproporcional e alucinada. Pegou sua bengala preta, ergueu Esaú pela pele do pescoço e bateu no animalzinho que gania. Estava fora de si, tomado pela cólera indignada, e repetia com a voz terrivelmente estridente: "O quê? Você não obedece? Você ousa não me obedecer?" Enfim soltou a bengala, largou o cão choramingador no chão e, ofegante e com as mãos nas costas, começou a caminhar diante dele, para lá e para cá, enquanto vez ou outra lançava um olhar orgulhoso e enraivecido para Esaú. Depois de caminhar assim por um tempo, parou perto do animal que estava deitado de barriga para cima, movimentando as patas dianteiras, suplicante, cruzou os braços no peito e falou com uma voz e um olhar terrivelmente frios, iguais aos de Napoleão postado diante da companhia que perderá sua águia imperial durante a batalha. "Posso perguntar que comportamento foi esse?" E o cachorro, feliz pela aproximação, chegou ainda mais perto, encostou na perna do dono e olhou para cima com os olhos brilhantes. Por um bom tempo, Tobias observou do alto a criatura humilhada. Mas então, quando sentiu a quentura enternecedora do corpo na sua perna, ergueu Esaú. "Venha, terei compaixão de você", ele disse, mas quando o cachorro começou a lamber-lhe o rosto, ficou emocionado e triste. Um amor ressentido fê-lo apertar o cachorro contra si, seus olhos se encheram de lágrimas, e sem terminar a frase, repetiu diversas vezes com a voz embargada: "Veja, você é meu único, meu único." Depois, aninhou Esaú no sofá cuidadosamente, sentou-se a seu lado, apoiou o queixo na mão e olhou com os olhos doces e tranquilos. 3. Tobias Mindernickel passou a sair de casa com menos frequência do que antes, pois não sentia vontade de aparecer na rua com Esaú. Mas dedicava toda sua atenção ao cachorro. Sim, não fazia outra coisa, de manhã à noite, senão alimentá-lo, limpar seus olhos, passar ordens, censurá-lo e falar da maneira mais humana possível com ele. A questão era que Esaú nem sempre se comportava da maneira desejada. Quando estava deitado ao seu lado no sofá, sonolento pela falta de ar e de liberdade, e mirava-o com olhos melancólicos, Tobias se enchia de satisfação. Sentado numa posição complacente e serena, acariciava-lhe as costas com compaixão e dizia: "Você está me olhando com dor, meu pobre amigo? Sim, sim, o mundo é triste, mesmo tão jovem, você sabe disso." Mas quando o animal, cego e alucinado pelo instinto da brincadeira e da caça, corria pelo lugar, divertia-se com uma pantufa, pulava sobre as cadeiras e com incrível animação, dava piruetas, Tobias acompanhava seus movimentos à distância com um olhar desnorteado, crítico e inseguro, e um sorriso feio e cheio de raiva, até finalmente chamá-lo num tom rude, ordenando: "Chega de euforia. Não há motivo para ficar saltitando por aí." Uma vez aconteceu de Esaú escapulir do apartamento, descer as escadas e chegar à rua, onde logo começou a perseguir um gato, comer excrementos de cavalo e, alegríssimo, brincar com as crianças. Entretanto, quando Tobias apareceu com o rosto contraído de dor em meio aos aplausos e às risadas de metade da rua, aconteceu a tristeza de o cachorro fugir em disparada de seu dono. Nesse dia, Tobias surrou longamente e com amargura. Certo dia, o cachorro já era dele havia algumas semanas. Tobias pegou um pão da gaveta da comoda para alimentar Esaú e, curvado, começou a parti-lo em pedacinhos com sua costumeira faca grande com empunhadura de osso e jogá-los no chão. Mas o animal, fora de si pela vontade de comer e de fazer estrepolias, deu um salto às cegas, trombou desajeitado contra a faca na altura da escápula direita, e caiu sangrando no chão. Assustado, Tobias deixou tudo de lado e curvou-se sobre o ferido. Subitamente, porém, a expressão do seu rosto mudou, iluminando-se de verdade com um esboço de alívio e felicidade. Carregou o animal que gania até o sofá e ninguém há de imaginar com qual desvelo cuidou do doente. Durante o dia, não desgrudava do cão, à noite permitia que dormisse em sua cama, dava banho e fazia curativos, consolava-o e se compadecia dele com incansável alegria e zelo. "Está doendo muito?" perguntava. "Sim, sim. Você sofre amargamente, meu pobre animal. Mas fique quieto, temos de suportar." Seu rosto estava tranquilo, melancólico e feliz com essas palavras. Mas à medida que Esaú recobrava as forças, se tornava mais alegre e convalescia. Aumentavam em Tobias a inquietude e a insatisfação. Ele achou que não era mais preciso se preocupar com a ferida, mas mostrar sua compaixão pelo cachorro apenas com palavras e afagos. A convalescença era rápida, Esaú tinha boa constituição,
recomeçando a se movimentar pelo quarto. Certo dia, depois de ter esvaziado às lambidas um prato com leite e pão branco, saltou do sofá, totalmente saudável, para circular em ambos os cômodos aos latidos alegres, e com a velha falta de sossego, puxar a coberta da cama, empurrar uma batata e rolar de contentamento. Tobias estava junto à janela, perto do vaso, e enquanto uma de suas mãos, longa e magra sob a manga desfiada, girava mecanicamente o cabelo que vinha até a têmpora, sua silhueta destacou-se, negra e inusitada, do muro cinza do prédio vizinho. O rosto estava pálido e contraído de rancor, e o olhar desabonador, transtornado, invejoso e cheio de maldade acompanhava, imóvel, os saltos de Esaú. De repente, levantou-se, foi na direção dele e o pegou devagar nos braços. Meu pobre animal, começou num tom melancólico. Esaú, porém, bem disposto e nem um pouco interessado em continuar sendo tratado dessa maneira, abocanhou corajoso a mão que queria afagá-lo, escapou dos braços, pulou no chão, deu um salto atrevido para o lado, latiu e saiu correndo. O que aconteceu em seguida foi tão incompreensível e infame que me recuso a contar com detalhes. Tobias Mindernickel estava com os braços soltos ao longo do corpo e um pouco curvado para frente, os lábios bem fechados e os globos oculares tremiam assustadoramente em suas cavidades. E então, de repente, com um tipo de salto alucinado, pegou o animal, um objeto grande e reluzente brilhava em sua mão, e com um corte, que foi da escápula direita até bem abaixo do peito, o cachorro caiu no chão, sem emitir qualquer som, apenas caiu de lado, sangrando e tremendo. No instante seguinte estava deitado no sofá e Tobias se ajoelhou diante dele, apertando um pano na ferida, balbuciando. Meu pobre animal, como tudo é triste, como somos tristes os dois. Você está sofrendo? Sim, sei que você sofre. Que lástima você deitado na minha frente. Mas eu estou ao seu lado. Eu o consolo. Vou usar meu melhor lenço. Mas Esaú continuava deitado, agonizando. Seus olhos baços e questionadores dirigiam-se cheios de incompreensão, inocência e queixa a seu dono, e então esticou um pouco as pernas e morreu. Tobias, porém, se manteve imóvel. Pousou o rosto sobre o corpo de Esaú e chorou com amargura. Fim do conto. Comentário. O conto Tobias Mindernickel, de Thomas Mann, escrito em 1897, é uma das primeiras histórias publicadas pelo autor e oferece uma visão crítica da solidão, da insegurança e do desejo de controle sobre os outros. Tobias Mindernickel, o personagem principal, é um homem solitário, amargurado e com sérias dificuldades de interação social. A história explora como a sua personalidade, marcada pela timidez e pela frustração, leva a comportamentos cada vez mais sombrios e obsessivos. A história começa apresentando Tobias como um homem de aparência desagradável, que vive isolado e evita contatos sociais. Ele é desconfiado e, apesar de sentir uma profunda solidão, não consegue se aproximar das pessoas. Um dia, ele decide comprar um cachorro, um animal que ele acredita que poderá preencher o vazio da sua vida. Esse cachorro se torna sua única companhia e Tobias projeta sobre ele seus sentimentos de afeto, desejo de controle e autoridade. Com o tempo, no entanto, Tobias começa a perceber que o cachorro também tem sua própria vontade e nem sempre age como ele gostaria. Isso o frustra e causa uma sensação de perda de controle, algo que Tobias detesta profundamente. Esse conflito faz com que ele se torne cada vez mais possessivo e tirano com o animal, tentando moldá-lo à sua vontade e punindo-o quando ele não corresponde às suas expectativas. Em um momento de raiva e descontrole, Tobias acaba matando o cachorro, o que revela a intensidade de seu desequilíbrio emocional e psicológico. O conto aborda temas complexos como solidão e isolamento. Tobias vive em constante isolamento e, mesmo quando tem a chance de formar uma conexão com o cachorro, sua incapacidade de interagir de forma saudável o impede de criar um laço verdadeiro. Desejo de controle. A relação de Tobias com o cachorro revela seu desejo doentio de controlar os outros. Ele não suporta a ideia de que o animal possa agir por conta própria, e isso leva a um comportamento opressivo. Dependência emocional. Tobias projeta no cachorro todas as suas frustrações e desejos reprimidos, mostrando como a sua dependência emocional distorcida leva a atitudes abusivas. Thomas Mann constrói uma narrativa psicológica que explora o lado sombrio do comportamento humano, especialmente os efeitos do isolamento e da frustração na psique. Tobias é retratado como uma pessoa que,
por não conseguir estabelecer vínculos saudáveis, direciona seu afeto de maneira possessiva e tóxica. A morte do cachorro, ao final, representa o fracasso completo de Tobias em lidar com suas próprias emoções e carências. Tobias Mindernickel é, em suma, um estudo sobre os limites da solidão e da possessividade humana. Através desse personagem trágico, Mann questiona as consequências psicológicas do isolamento e do desejo de dominação, temas que ele desenvolve de forma ainda mais aprofundada em suas obras posteriores. Obrigado por nos acompanhar até aqui.